Bom, pessoal, chegamos aí à última parte, a terceira parte da nossa aula 14 sobre sistemas de equações lineares de primeira ordem. Muito bem, então eu vou continuar com os exemplos aqui. Um exemplo aqui onde eu tenha autovalores repetidos e vamos ver o que acontece. Aqui eu tenho esse sistema 3x3. Você já sabe como calcular os autovalores dessa matriz de coeficientes, né? Aqui é mostrado o cálculo, determinante, etc. Eu caio nessa equação agora que é do terceiro grau. Repare que eu escrevi como produto desses dois monômios aqui, aliás, desse monômio e desse binômio aqui, né? E de forma que fica evidente que eu enxergo aqui que tem uma raiz que é a 5, um autovalor que é 5, e uma raiz dupla, uma raiz que se repete, que é esse menos 1 aqui, ó, por causa desse binômio aqui. Então, essa raiz dupla, essa raiz que se repete, é o autovalor repetido. Vamos calcular os autovetores, então? Então, vamos lá, começando pelos autovetores associados àquela raiz simples, o 5. Bom, eu não estou exibindo o cálculo aqui, mas você vai obter esse autovetor aqui. 1 menos 1, 1, é bem fácil fazer isso, fica como exercício, de tal forma que eu consigo aqui imediatamente a primeira solução, x1 de t igual a este autovetor vezes exponencial de 5t, onde 5 é o primeiro autovalor. Agora vamos lá para o autovalor repetido, o menos 1. Tá? Aqui eu vou explicitar os cálculos, eu estou trocando então aquele r que aparece na equação anterior por menos 1 aqui e vou chegar nesse sistema. Repare que a primeira equação, a primeira linha da matriz, portanto a primeira equação é igual à terceira e é igual a menos a segunda, o negativo da segunda. Então eu tenho, na verdade, uma equação só, a 3 incógnitas. Significa que eu vou determinar uma delas em função de outras duas. Eu tenho 2 graus de liberdade. Nesse caso aqui eu escolhi fazer K1 igual a K2 menos K3. Né? Eu só preciso ter o cuidado de que K2 e K3 não zerem simultaneamente. Portanto, está aqui K1 igual a K2 menos K3, K2 é K2 mesmo, K3 é K3. Eu vou reescrever esse vetor como soma de duas, onde o primeiro vetor aparece apenas a componente K2, né, que aparece aqui na primeira posição e na segunda, e na terceira não, portanto esse zero, e o segundo vetor onde aparece apenas a componente K3, que aparece na primeira e na terceira posição, na segunda não, portanto esse zero aqui. De tal forma que o autovetor genérico associado a esse autovalor pode ser olhado aqui como combinação linear de dois autovetores distintos e LI, que é o 1, 1, 0 e menos 1, 0, 1. Esses dois autovetores aqui são LI. Ou seja, o autoespaço que é associado a esse autovalor tem dimensão 2, é um subespaço vetorial de dimensão 2. Eu tenho dois elementos na base desse autoespaço. Então, isso é ótimo, porque agora eu posso escrever mais duas soluções que são linearmente independentes com um autovalor só. Por quê? Porque esse autovalor tem dois autovetores ali. Então eu vou fazer isso. Está aqui, ó. Essa aqui foi a primeira solução que eu tinha obtido para o autovalor 5. E para o autovalor menos 1, aqui e aqui, eu tenho dois autovetores ali. Então eu posso escrever essa combinação linear aqui, representando a solução geral. Tá ok? Isso só foi possível, ou isso só foi possível não, mas isso aconteceu pelo fato de que a matriz dos coeficientes é simétrica. E sempre que a matriz que você está calculando os autovalores for simétrica, você já tem a garantia de que você vai ter n autovetores LI, onde n é a dimensão dessa matriz. Vamos para um exemplo onde isso não vai acontecer. Está aqui, ó. Esse exemplo 2x2 aqui. Expresso matricialmente dessa maneira. Vou calcular os autovalores dessa matriz de coeficientes. Está aqui a continha mostrada direitinho, como é que você chega. E essa equação de segundo grau aqui tem uma raiz só, ou uma raiz que se repete, que é o 4. Tá? Portanto, esse autovalor tem multiplicidade algébrica 2 também, como o do exemplo anterior. A diferença vai aparecer agora. Quando você for calcular os autovetores, está aqui o sistema que você tem que resolver para calcular esses autovetores, você vai chegar num autovetor só, que é esse aqui de coordenadas 1, 1. E daí? E daí que você só consegue escrever uma solução para o sistema. E como eu estou resolvendo o sistema 2x2,
eu gostaria de ter duas soluções para o sistema, para fazer a solução geral como combinação linear dessas duas, mas eu só tenho uma. O que eu vou fazer para obter o x2? Bom, para obter o x2, eu vou usar uma ideia análoga ao que a gente faz lá em equações de ordem 1, não em sistema, né? Quando a gente precisa usar algum princípio de redução de ordem, coisa desse tipo. Eu vou partir do pressuposto que existe uma solução x2 que tem essa cara aqui. É o próprio autovetor k vezes te elevado a rt, isso aqui é para não ser li com a primeira solução, que não tem esse t aqui, né? Mais um vetor p, que eu vou fazer a conta e determinar, vezes e elevado a rt, onde r é o alto valor. Isso aqui, o porquê de ser uma expressão desse tipo, está muito bem explicado lá no livro do Boyce. Eu não vou entrar nesse detalhe. Aconselho a leitura. Bom, como essa solução que eu estou propondo tem que satisfazer a equação original, ou seja, x2' tem que ser igual a ax2. Basta você substituir, então, essa solução que você está propondo nessa equação. Aqui está a derivada de x2'. Repare que tem 3 parcelas, porque você vai ter que fazer a regra do produto aqui, né? Que aqui tem o produto de t por e elevado a rt, essa derivada em relação à variável t, então está aqui. E aqui do lado direito eu tenho a vezes essa própria solução. O que eu vou fazer aqui? Eu vou rearranjar os termos nessa expressão de tal forma que eu agrupe os termos que tem t vezes a exponencial de um lado e aqueles que só tem a exponencial de outro lado. E depois eu vou lembrar o fato de que essa exponencial é sempre diferente de zero, então eu posso dividir essa equação inteirinha por esse termo, tá? De tal forma que eu chego numa expressão que vai ser assim. Agora eu chamo a atenção para o seguinte: nessa expressão que você obtém depois de fazer essa álgebra aí, essa primeira parcela, a menos ri vezes k, é exatamente o lado esquerdo da equação que determina o alto valor e os autovetores, né? Então isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. De tal forma que eu posso olhar isso aqui como dois sistemas distintos. Um, que é esse de cima, que já está satisfeito, porque eu já tenho o alto valor R e os autovetores K. E o outro é esse aqui, que esse aqui eu vou ter que resolver realmente para determinar o P. Tá? Repare que a matriz de coeficientes deste segundo sistema é exatamente a mesma matriz do sistema anterior, que você acabou de resolver. E o lado direito desse sistema é o autovetor que foi determinado na equação de cima. Então você faz isso, acha K, né, resolve isso aqui, acha K, traz o K para o lado direito aqui, resolve e acha P. É o que eu vou fazer aqui, ó. A mesma matriz de coeficientes, o vetor de incógnitas P igual a 1, 1, que é o autovetor que a gente já tinha achado lá no comecinho, tá? De novo, eu vou ter uma equação só, com duas incógnitas, só que agora são P1 e P2, eu vou tirar uma em função da outra, aqui eu escolhi fazer P1 igual a P2 mais 1, basta eu arbitrar um valor para uma delas e determinar a outra. Nesse caso eu estou escolhendo P2 igual a 0, isso não tem problema nenhum, porque não vai zerar o vetor P, né? Então o P2 fica 0 e o P1 fica esse 0 mais 1. E aí eu escrevo a minha segunda solução, que está aqui, ó. É o alto valor, o alto vetor, aliás, que eu tinha achado, vezes t e elevado a 4t, onde esse 4 é o alto valor, mais 1, 0, que é a matriz P que eu acabei de calcular, vezes e elevado a 4t. E a solução geral fica assim, combinação dessa aqui com aquela que eu já tinha calculado antes. Muita atenção aqui que o alto vetor aparece duas vezes, uma vez multiplicado por e elevado a 4t, e na outra vezes t e elevado a 4t, tá? E é assim mesmo que vai acontecer. E a exponencial de 4t também aparece duas vezes. Uma vez vezes o alto vetor dele, né? E outra vez vezes essa matriz P. Bom, o nosso próximo passo é resolver o sistema não homogêneo. Está aqui, quando eu tenho um vetor de forçantes. Eu vou definir para isso uma coisa que é chamada de matriz fundamental. Tá? A matriz fundamental, ela se origina do sistema homogêneo associado, que é o sistema que não tem o F aqui. É só x' igual a ax. Como é que eu faço isso? Essa solução do sistema homogêneo ela pode ser escrita como o produto de uma matriz, que é essa que eu estou mostrando aqui, vezes um vetor de coeficientes arbitrários, as constantes da combinação linear. Como é que você faz isso? Você pega cada uma das soluções desse sistema homogêneo e coloca nas colunas aqui, ó. Primeira solução, segunda solução, terceira, quarta, até a última. Tá ok?
Essa matriz que eu construo dessa maneira é chamada de matriz fundamental do sistema. Tá? Então, a solução do sistema homogêneo pode ser escrita assim, como φ, que é a matriz fundamental, esse é o nome da matriz fundamental, a notação para a matriz fundamental, vezes C, o vetor de constantes. Essa φ tem propriedades importantes. A primeira é que ela é inversível. Tá? É muito fácil ver que ela é inversível. Por quê? Porque o determinante da φ é o próprio Wronskiano das soluções fundamentais, x1 até xn. Repare que essa matriz aqui é a matriz que dá origem ao determinante Wronskiano. Aí, como as soluções são fundamentais, o Wronskiano, que é o determinante, é diferente de zero, portanto você pode inverter essa matriz φ. A segunda propriedade deve-se ao fato de que eu estou escrevendo a solução do sistema fundamental como φ vezes C. Então x' vai ser φ' vezes C. E AX vai ser A vezes φ vezes C. Tá? O φC está tomando o lugar de x. Se você rearranjar esses termos aqui, né, dessa forma, você vai chegar nessa equação aqui. Como C é um vetor de constantes arbitrárias, isso aqui só pode ser igual a zero se o lado esquerdo for igual a zero. E para o lado esquerdo ser igual a zero, φ' tem que ser igual a φ, como aparece aqui. Muito bem. Para que serve essa φ no caso do método da variação dos parâmetros? Eu vou escrever a solução particular como sendo φ vezes u, onde u é um vetor de funções que eu vou determinar. Portanto, esse xp não vai ser li com o xh, solução da homogênea, que o xh era φ vezes c constante. Essa aqui é φ vezes u, tá? Um vetor de funções. Aí eu tenho que fazer algumas continhas para determinar esse u. E a primeira coisa, eu vou substituir esse xp que eu estou propondo na própria equação completa, na equação conforçante, que é xp' igual a xp mais f. Muita atenção que na hora de calcular essa derivada, como φ depende de t também, você tem que fazer pela regra do produto. Então vai ficar a derivada disso aqui, vai ficar φ'u mais φu', tá? E do outro lado é simplesmente a vezes φu mais f. Bom, você tem que rearranjar esses termos, isso aqui não é difícil, é uma álgebra simples, e você vai chegar nessa expressão. Rearranje os termos deixando u em evidência e u' em evidência. Chegando nessa expressão, a gente usa primeiro a segunda propriedade da matriz φ, que diz que φ' é igual a φ. Portanto, essa parcela inteira some. Sobra o quê? Sobra φu' igual a f. Agora eu vou usar o fato de... a outra propriedade, né, de que φ é inversível. Né? Φ sendo inversível, eu consigo determinar u' invertendo a matriz φ e multiplicando por f. Bom, acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque aquilo ali determina u', mas eu quero saber quem é u. Né? Para saber quem é u, então eu tenho que integrar esse produto de φ menos 1 vezes f. Eu integro inteiro. Observe que isso aqui, na verdade, são n integrais, uma para cada componente do vetor u. Tá? Então, não é uma integral só, é uma integral vetorial aqui, né? Integral de um vetor, são n componentes. Vamos fazer um exemplo? Está aqui o exemplo que eu escolhi. A homogênea é uma que a gente já resolveu na parte 2 aqui, só que agora eu tenho esse forçante. Então a solução da homogênea está escrita aqui, ó, tá? Você depois vê lá como é que foi obtida. E a matriz fundamental vai ser obtida então, ó, menos 3e elevado a menos t, 1e elevado a menos t é a primeira solução fundamental. 3e elevado a 5t, 1e elevado a 5t é a segunda solução fundamental. Eu coloco nas colunas da φ. Obtenho a inversa da φ pelo método que você achar mais simples para você, tá? Pode ficar à vontade para achar essa inversa. Então, achar a inversa é o segundo passo. O primeiro passo é construir a matriz φ fundamental. Acha a inversa. Depois, você vai ter que pegar essa inversa e multiplicar pelo f, o vetor de forçantes. Aqui, ó, tá? Que estava lá na equação. Faz esse produto. Isso aqui já é o terceiro passo. Obtém esse produto aqui, φ menos 1 vezes f. O que tem que fazer com esse produto? Gente, lembre-se, isso aqui é u'. Então, eu tenho que integrar esse produto para obter o u. Tá? Ó, são duas componentes, é um vetor de duas componentes esse u'. Então, para achar o u, eu tenho que calcular duas integrais, uma para cada linha aqui. Integro, isso aqui já é o quarto passo, vou obter o u de t. Como é que eu vou escrever o xp? Agora eu tenho que pegar esse u que eu acabei de calcular, pré-multiplicar pela φ, matriz fundamental, e não a sua inversa, e finalmente escrever a solução geral
como a solução da homogênea mais essa solução particular aqui, tá ok?